Olá, Silvio. No Espaço Direito do Trabalho de hoje, eu quero responder a uma pergunta que recebi de vários dos nossos telespectadores e de pessoas que eu atendo diariamente no escritório, tanto trabalhadores quanto empregadores. Após essa profunda reforma na legislação trabalhista, ainda vale a pena fazer uma reclamação na Justiça do Trabalho? Como eu disse, essa é uma dúvida do trabalhador, que ouve dizer que perdeu muito dos seus direitos com essa reforma trabalhista, e é também do dono da empresa, que acredita que essa nova legislação vai impedir que os seus funcionários ajuizem aquelas ações de antes, com inúmeros pedidos e altos valores. Respondendo diretamente à questão, eu digo que se alguém se sente lesado em uma relação jurídica, essa pessoa deve sim buscar os seus meios legais para discutir aquele direito que entende ter. A forma adequada de resolver um conflito social é buscando a tutela do Estado, do juiz como mediador desse conflito. Então, sim, vale a pena fazer uma reclamação trabalhista para discutir direitos do seu contrato de trabalho. O que acontece é que antes da reforma, havia uma maior facilidade, principalmente por parte do trabalhador, para reclamar e hoje é preciso ter mais cautela. Mas como assim cautela? É que antes o trabalhador podia pedir qualquer coisa que achasse dentro da sua ação trabalhista, ou que muitas vezes até o próprio advogado lhe orientava a pedir. E esse direito era discutido há algum tempo para, ao final da ação, o juiz dizer se aquelas parcelas eram todas devidas ou não. A grande indignação do trabalhador, do empregador, aliás, me desculpem, era que muitas vezes o trabalhador ganhava direitos que ele nem tinha, só que ele pediu e a empresa não conseguiu produzir uma prova em contrário. As ações muitas vezes saíam bem caras para a empresa. Por outro lado, se o trabalhador pedisse 10 direitos e só conseguisse provar e ter reconhecido pela justiça 5 direitos, ele não era penalizado por ter perdido aqueles outros 5. Mas e agora? Ficou mais difícil discutir direitos na Justiça do Trabalho? Sim. A nova legislação tornou o pleito de qualquer direito decorrente do trabalho mais difícil. Eu diria que não dá mais para pedir tudo e assumir o risco de não ganhar a metade do que foi pedido, porque isso agora gera penalidade ao trabalhador. A lei atual diz que o trabalhador, ao ingressar com a sua reclamatória trabalhista, precisa dizer quanto ele acha que vale cada um dos seus pedidos. Não é mais possível atribuir um valor genérico à causa. Se o trabalhador pede insalubridade, por exemplo, ele deve dizer quanto é o valor devido da insalubridade. Se pede dano moral, deve dizer quanto deseja receber de indenização. E tudo isso é para que seja definido o rito processual mais adequado para a ação e para que seja possível calcular a chamada sucumbência, que é o valor que o trabalhador será obrigado a pagar pelos pedidos que ele não ganhou. Honorários de sucumbência são uma espécie de multa que a parte perde na justiça e deve pagar a outra parte vencedora. Assim, se o trabalhador pedir insalubridade decorrente de um contrato de trabalho que durou 5 anos, por exemplo, supondo que o valor dessa insalubridade seja calculado em R$5.000, e se ele não tiver esse direito reconhecido, então o juiz poderá condená-lo a pagar honorário de sucumbência de 5% a 15% do valor desse pedido. Ou seja, o trabalhador não ganhou a ação e, em decorrência disso, será obrigado a pagar honorários à empresa, caso não seja beneficiado pela assistência judiciária gratuita. A assistência judiciária gratuita, segundo a nova lei, será devida a quem comprovar que ganha menos de 40% do teto da Previdência. Então, vale a pena ajuizar uma reclamatória trabalhista hoje? Sempre vale a pena se for o seu direito em jogo, tanto do trabalhador quanto do empregador, porque ambos podem reclamar direitos perante a Justiça do Trabalho. Mas agora é preciso cautela. A recomendação que eu deixo, então, é para que tanto o trabalhador quanto o empregador não deixem para procurar orientação só na hora da ação trabalhista, mas que façam isso durante o contrato de trabalho. Se o trabalhador identificar que pode estar sendo lesado na relação de trabalho, busque se informar. Da mesma forma, se o empregador que acha que está descumprindo alguma norma legal, deve procurar orientação, uma assessoria preventiva especializada para evitar uma condenação na justiça no futuro. Esse era o nosso comentário de hoje. Até a próxima semana.